Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos por Tua palavra, oramos pedindo em nome de Jesus, que o Senhor venha com a Tua graça, o Senhor venha com o Teu poder, nos ensinando os Teus altos caminhos. Capacita a Tua igreja. Amém. Amém, irmãos. Veja, estamos iniciando hoje essa carta tão importante de Paulo. É curioso porque ela foi escrita, veja, nós temos o registro de primeira e segunda epístola aos Tessalonicenses. E pela descrição, quando Paulo fala Paulo, Silvano e Timóteo, aqui está falando de uma equipe apostólica que estava trabalhando junto. A autoria da carta é de Paulo. Porém, Timóteo foi encarregado de levar e trazer as outras cartas e trazer as notícias da igreja, e Silvano estava na equipe que plantou aquela jovem igreja, relembrando a história. Paulo passa por Tessalônica, lá como de costume ele começa a pregar na sinagoga, só que muitos dos gentios são chamados. E aí o que acontece? Os judeus trazem perseguição sobre Paulo. Aí Paulo tem que fugir de Tessalônica, vai para Bereia. Em Bereia é melhor recebido, mas quando os judeus ficam sabendo, também vão atrás de Paulo para perseguir. Aí a equipe apostólica se divide. Paulo vai para a cidade de Atenas. Timóteo volta para fiscalizar as igrejas. E aí o que acontece? Em Atenas, Paulo vai para Corinto. E a Bíblia fala que Paulo ficou em Corinto 1 ano e meio, essa equipe. Então a gente sabe pela narrativa que as duas cartas foram escritas muito próximas. Por quê? Porque era uma jovem igreja, basicamente formada por gentios, não havia tantos judeus assim, e ela era uma igreja de intensa adoração, uma igreja de intenso compromisso, porém debaixo de pesada perseguição. Por isso que essas cartas foram escritas. E como eu sei que isso aconteceu? Rapidamente, deixa marcado, 2 Tessalonicenses, vamos em Atos, capítulo 18. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Versículo 1 diz assim: E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Olha o que eu falei aqui. Paulo passa por Atenas e chega a Corinto. Versículo 5. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo, impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Em Corinto, a equipe se reúne novamente. Versículo 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Até aqui. Quem ficou ali? Paulo, Silvano e Timóteo, em Corinto, por 1 ano e meio. As duas epístolas Tessalonicenses foram escritas nessa época. Pela proximidade da data entre o ano, ou foi 50 e 51, depois de Cristo, ou 51 e 52. Veja que interessante, não havia completado 2 décadas que Cristo tinha vindo ao mundo, morrido na cruz, ressuscitado e ascendido aos céus. Ou estava próximo de completar 2 décadas.
Nós temos ali a estimativa da morte de Cristo entre o ano 30 e o ano 33. Aqui é ano 51, 52. Mais ou menos seria para nós hoje que Cristo tivesse morrido e ressuscitado no ano 2000, 2001. Quer dizer, estava tudo próximo. Estava tudo perto. E Paulo já saindo, plantando igrejas. Essas igrejas precisavam ser edificadas. Essas igrejas precisavam ser ensinadas. E o que foi usado por Deus? A internet da época, o sistema de correios altamente desenvolvidos. As marcas do governo romano eram de um governo que corria muito rápido a informação. O sistema de informação do governo romano era um dos mais desenvolvidos que nós tínhamos até hoje. Dentro disso, Paulo escreveu suas epístolas. A diferença é que quem levava as epístolas era um missionário. Era alguém das equipes apostólicas de Paulo. No caso aqui, foi Timóteo, o encarregado de levar essas epístolas. Vamos voltar ali em 2 Tessalonicenses 1. Trazer algumas informações para vocês. Primeiro, principal alvo da carta: consolo na perseguição. Essa jovem igreja estava sendo duramente perseguida na cidade de Tessalônica. Perseguida tanto por judeus contrários ao evangelho, como pelo sistema romano. Havia já algum nível de perseguição. Segunda coisa, Paulo precisava corrigir falsos ensinos e corrigir pessoas desobedientes. O que aconteceu? Teve gente que escreveu cartas dizendo que era Paulo e mandou para a igreja. Dentro dessas cartas, o que acontece? Veio uma série de erros doutrinários, uma série de mentiras que começaram a desestabilizar a igreja. Entre elas, uma das mentiras difundidas era que Jesus Cristo já havia voltado. E isso gerou uma série de problemas na membresia da igreja. Uma coisa interessante é o que? As principais seitas modernas, elas trazem muitas heresias na área da escatologia. Uma das marcas das seitas modernas é que as suas doutrinas do final dos tempos é totalmente distorcida, totalmente fora da palavra. É uma marca das seitas. Naquela época isso já acontecia. Como hoje em dia, veja, hoje em dia nós temos uma série de igrejas plantadas, não vou falar do Brasil, espalhadas pelo Brasil, mas como eu costumo dizer, a igreja brasileira, ela tem 3.000 quilômetros de tamanho, mas ela tem apenas 3 centímetros de profundidade. Quanto falso ensino, quanto falsa doutrina que tem hoje. E aí, no caso, eu pego uma carta como essa, 2 Tessalonicenses, deveria ser ensinada. Só que muitas vezes não é. A palavra que era para correção de erros doutrinários, para ensinar os crentes, muitas vezes não passa de folclore evangélico. Muitas vezes não passa de invencionismo humano. Ou é aquela palavra ralinha, aquela palavra fraquinha, que não edifica ninguém. Por isso que eu digo que o ambiente da igreja mundial hoje é o mesmo ambiente da igreja do primeiro século. Nós vivemos o mesmo ambiente pagão, nós vivemos o mesmo ambiente onde as comunicações são altamente desenvolvidas e nós vivemos o mesmo ambiente onde existe um controle da informação. É o mesmo ambiente, entendeu? E as pessoas usufruem desse controle da informação. Que mais que eu anotei aqui? Veja, muitos crentes chegaram a parar de trabalhar.
Afinal, Jesus voltou. Então eu parei de trabalhar e agora eu ando de casa em casa, almoçando, comendo, incomodando os irmãos. Paulo vai corrigir isso. Que mais que Paulo vai falar? Principalmente, firmeza na fé, firmeza no amor e vidas úteis para Cristo. É o tripé da carta. Que você tenha uma fé firme, que você seja firme no amor entre os irmãos e que você tenha uma vida útil para Cristo. É isso que ele vai mexer. Na verdade, doutrina simples, isso aqui todo cristão deveria saber. Mas por motivos que não se sabe explicar, muitos cristãos esquecem esse principal. O que é ter firmeza na fé? É ser um sujeito enfesado? Não, ter firmeza na fé é ter confiança que Jesus é Deus, que Ele te salvou e que você tem a vida eterna e você tem uma prática de vida bíblica. Isso é a firmeza na fé. Firmeza no amor é aquele cuidado dentro da igreja, com os irmãos, o cuidado cristão, aquela atenção especial. E vida útil para Cristo é buscar ser abundante no ministério. De que maneira? Tendo cargos? Não, veja, orando, evangelizando, dando bom testemunho, sendo um bom pai, sendo uma boa mãe, sendo um bom filho. Entendeu? Eu posso ter ministério? Posso, mas a vida cristã é no meio do dia a dia, sendo um bom funcionário, um bom cidadão, exercendo as virtudes cristãs no meu dia a dia. A igreja que ganhou o mundo antigo era assim, não tinha ninguém importante. Na verdade, a maioria eram escravos, gente sem importante. Eles ganharam o mundo antigo. A maior máquina de guerra da época implodiu por dentro. E um dos motivos foi o crescimento da igreja. Num momento tal em que o imperador romano chamado Constantino teve que se anexar à igreja. Não se sabe nem se ele foi convertido, mas ele deu liberdade de culto a todas as religiões em 313 e em 326 ele assumiu o cristianismo como religião oficial. E aí todo mundo que queria agradar o imperador virava cristão. Hoje em dia muita gente, para ter vantagem pessoal, vira cristão, transformando a igreja em negócio. Percebem que é o mesmo ambiente? Então é nesse ambiente que nós vamos tratar e que vamos ser edificados diretamente pelo apóstolo Paulo, amém? Então vamos lá, vamos reler o versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, isso eu já falei na primeira epístola, equipe apostólica. Ninguém faz igreja sozinho. A igreja é cooperativa. Um depende do outro. Você tem um líder. Mas ninguém faz igreja sozinho. O apóstolo Paulo fez a obra sempre com uma equipe apostólica. Segunda coisa, olha que interessante. Paulo faz uma citação trinitariana, extremamente importante. Ele coloca Deus Pai em pé de igualdade com Deus Filho, Jesus Cristo. Por inspiração do Espírito Santo, nessa passagem aqui, não foi colocado Espírito Santo, mas em outras passagens foi. Isso aqui é muito importante, porque o que acontece? A Trindade, eles são iguais. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais. Entendeu? Só existe um único e verdadeiro Deus que subsiste em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E os três são iguais entre si. Mesma natureza, tudo igual. É um só. Porém, tem funções diferentes. Coube a Trindade, de uma maneira que nós não sabemos,
acreditar a cada pessoa da Trindade funções diferentes. Mas aqui é uma citação trinitariana. Por que isso é importante? Por exemplo, aqui na vila mesmo, tem igreja que você vai, em que Deus é um, não existe trindade. Isso é uma das heresias mais antigas do mundo cristão. Primeiro e segundo século já tinha igreja que não acreditava em trindade. Se você retirar a doutrina da trindade da Bíblia, você quebrou o cristianismo. Você deixa de ser cristão. Se mexer na trindade, você não é mais cristão. Você pode ter nome de evangélico, carregar Bíblia de evangélica, cantar hino de evangélico. Só que você não é cristão, porque mexeu na trindade. E quer ver que interessante? Vamos ler o versículo 2. Graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Novamente, veja, Paulo vem com aquela saudação judaica, graça, judaica e grega, graça e paz. Graça é do ponto de vista grego, paz é shalom, ponto de vista judeu. Por quê? Porque em Cristo, tanto judeus como gentios foram feitos um só povo em Cristo. Os judeus são uma nação étnica, povo eleito da antiga aliança. Com a vinda de Jesus, o plano de Deus avança, progride. E aí nós, gentios, somos incluídos nas mesmas promessas que os judeus. Como diz Romanos 11, havia um ramo, uma árvore de oliveira, e nós éramos oliveira brava, que não serve para nada, mas fomos enxertados na oliveira. A partir dali, nós somos herdeiros de uma série de coisas, nós somos incluídos. Entendemos que num ponto futuro, Deus vai acentuar o seu tratar com Israel. Não da maneira que muitas igrejas entendem aí, que diz o seguinte: não, vai vir a tribulação, a igreja é tirada, agora só trata com Israel. Não. Nós entendemos que na tribulação, de uma maneira especial, muitos judeus vão ser salvos. Mas que, porém, ainda vai ter igreja aqui. Embora nós vamos ver um trato com Israel como na era cristã nós nunca vimos. Mas eu tenho que entender que essa saudação coloca em Cristo judeus e gentios. Olha quanta teologia. E olha que legal, até anotei aqui, veja. Nós somos unidos, nós com os judeus, na paternidade de Deus e no senhorio de Jesus. Você tem um pai, Deus. É uma função, seu pai. Mas quem é o Senhor da igreja? Jesus Cristo, seu irmão. Jesus não é filho de Deus? Se ele é filho de Deus, você é filho de Deus, vocês dois são o quê? Irmãos. Eu? Sim, eu fico me perguntando, como é que Deus pega? Como é que o próprio Deus, a melhorar, reformular para não falar besteira, como o próprio Deus, santo, 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 adorado por todos os seres espirituais, aceita uma figura que nem eu como irmão. Várias vezes eu me pergunto isso, ou como filho. Por que é importante você saber disso? Porque tem muita gente, hoje em dia na igreja é uma moda, tem gente que se sente órfão, tem gente que se sente uns papos furados, mas conversa mole. Entendeu? Deus é seu pai, Jesus é seu Senhor e seu irmão. E o Espírito Santo é um só com o seu Espírito. Fechou? Não tem que ficar com essa bobeira, eu não sei. Acorda. Deus é seu pai, Jesus é o seu Senhor e o Espírito Santo é um só com o seu Espírito. Quer maior bênção do que isso?
São algumas verdades. Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Quem aqui já leu 1ª e 2ª Tessalonicenses, quando leu esses 2 versículos aqui, não viu nada disso que eu acabei de falar? Provavelmente não. Normal, eu também não vejo muitas vezes. Por isso que eu preciso da igreja vir e me ensinar. Por isso que eu preciso congregar, para ouvir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, a sua palavra. Não pense que eu também, quando eu leio, nossa, não, tem que bolinha lá embaixo. Eu tive que parar, me dedicar. No caso aqui, eu fiz esse trabalho em cima do trabalho do pastor Antônio Neto. Fiz em cima do trabalho dele. Inclusive tem essa série, você consultar na internet, muito bem apresentada, tem muita qualidade. Trabalhei em cima dele. Entendeu? E aí junta coisas suas e chega aqui. Mostrando que uma coisa é a tua leitura devocional da Bíblia, que você faz diariamente, e outra coisa é quando você começa a estudar uma carta. Olha quanta informação começa a pular do texto, que você não vê. Para você ter uma ideia da importância que o Espírito Santo é um só Espírito com você, quando eu fui salvo, eu fumava Marlboro. Eu e minha esposa fumamos um no 1000. Será que eu fumei bastante? Um dia, lendo a Bíblia, quando Jesus fala, e virei e farei morada em vós, pode parecer uma coisa boa, porque eu vou falar, veio no meu pensamento. Falei, meu Deus, estou jogando fumaça na cara do Espírito Santo. Desci da laje onde eu estava sentado, cheguei para Paula, olhei e falei, amor, eu vou parar de fumar. Por que eu falei, estou jogando fumaça na cara do Espírito Santo? E lutei contra o cigarro e fui liberto. E parei, Deus me deu força, eu parei de fumar. Por uma simples informação, o Espírito Santo é um só com o meu espírito. Só que Deus usou aquela informação e me libertou. É assim que funciona. Várias vezes você lidar com verdades bíblicas e fala, nossa, eu estou errando, preciso corrigir aqui. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros. Gente, primeira coisa que a gente aprende aqui, a gente não é habituado com isso. Veja, o mundo, eu já falei isso uma vez, vocês já ouviram falar isso, vou falar de novo. Até a Revolução Francesa, o mundo vivia uma forma de existir muito mais dependente. A partir da Revolução Francesa, a partir do Iluminismo, e isso já fazem mais de 200 anos, e toda uma série de filósofos anticristãos que vieram depois, nós fomos levados a uma prática de vida individualista, egoísta, voltada para mim mesmo, sem me preocupar com isso. Aí o que acontece? A primeira obra milagrosa que Deus tem que fazer é me tirar do mundo. Quando Ele me elege, Ele marca dia e horário para minha salvação, eu sou salvo. Eu creio. E começo a caminhar na fé. Aí tem que ver o segundo milagre, que é tirar o mundo de dentro de mim. E um dos aspectos do mundo é o meu individualismo, o meu egoísmo. Olha como Paulo abre aqui. Ele agradece a fé dos irmãos. Para pensar o quanto você já foi abençoado por um irmão querido. Para pensar como muitos irmãos chegam do teu lado e o teu coração enche de alegria. Para pensar quantas frases que você já ouviu de irmãos que edificaram a sua vida. Agora para lembrar quantas vezes você agradeceu a Deus pela vida desses irmãos. Sabe por que eu não agradeço? Por causa da minha mentalidade. Eu sequer me preocupo.
Por que a gente se preocupa em ter um grupo de oração? Para que um participe da necessidade um do outro, e que um se importe com a vida do outro, e que um interceda pela vida do outro. Se espera que você, ao perceber orações ali, você faça uma oração bem básica, que nem a do seu pastor. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela vida do irmão Júlio, porque ele está com dor no joanete. Amém. E marco lá no grupo, amém. Nossa, pastor, se ora assim? Ora, tem vezes que sou mais rápido ainda. Mas eu oro com fé que tem um ser do outro lado, o Criador, me ouvindo. E que tem poder para fazer. O que é mais importante, orar rápido, orar bonito ou ter fé que tem alguém ouvindo? E que pode fazer? Eu creio que o segundo é mais importante. Mas aprenda a agradecer pelos seus irmãos queridos na fé. Isso é algo que precisa ser desenvolvido. Que mais que Paulo fala aqui? Veja, eles estavam crescendo no amor, na fé e no amor uns pelos outros. Isso aqui é muito interessante. O que é crescer na fé aqui? No conhecimento do Senhor. A prática cristã, o dia a dia cristão. Mas eles estavam mostrando que eles estavam crescendo no amor uns com os outros. Aí eu pergunto, você conhece gente que fala, eu amo a Jesus, eu quero Deus, mas não quero saber da igreja? Já viu gente assim? São os chamados desigrejados. Vou te falar com a maior tranquilidade do mundo, isso não é cristianismo. Porque para um desigrejado é impossível cumprir esse versículo. Porque o crescimento da fé se dá na igreja. E o crescimento no amor para com os irmãos se dá na igreja. Como que eu amo a Deus, como que eu amo a Jesus e falo que a sua esposa é odiosa. É o que o desigrejado fala. Aí a pessoa vai falar, pastor, mas o desigrejado diz que a igreja se contaminou, piorou mais ainda. Sabe o que ele está dizendo? Que o Deus Espírito Santo, que conduz a igreja em tudo, não teve competência de trazer a igreja do Senhor por esses 2000 anos. Está chamando Deus de incompetente, piorou mais ainda. Agora, além de eu odiar a noiva, eu odeio o padrinho que está ao lado da noiva conduzindo ela. Percebe como existem muitas formas de, com as minhas atitudes, falar coisas erradas de Deus? Então, quando você ouvir alguém falar essa conversa, não, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas não quero saber de igreja, entenda, aquela pessoa está fora da jogada. Aquela pessoa não está, embora ela pense que está vivendo um cristianismo, ela não está vivendo um cristianismo bíblico. Porque o cristianismo bíblico só pode ser vivido de maneira bíblica, que é dentro da igreja. E não tem como derrubar passagens como essa. É impossível crescer em fé e crescer no amor com os irmãos. Amém? Que mais que eu coloquei aqui? Paulo tem uma prática interessante. Tinha problemas, sim. Tanto é que ele teve que escrever 2 cartas. Mas você percebe que ele primeiro vem fazendo elogio, vem falando dos pontos fortes, vem falando daquilo que está funcionando. Porque aí depois ele vai vir com a doutrina. Vamos pegar um exemplo simples. Imagina você pegar, hoje não vai ser casamento, vamos pegar os filhos. Imagina você pegar um filho e aquele filho cometeu erros. Aí quando você vai conversar com ele, principalmente se for menino, você rasga o verbo em cima dele. Você fez isso, fez aquilo outro, fez aquilo outro. Aí depois que você rasgou o verbo, você fala, mas papai te ama. Pode ver, tanto Jesus como Paulo, eles primeiro falavam dos pontos fortes, mostrando, olha, Deus já está trabalhando, você já está mudando, você já está melhorando, porém, você está cometendo esse erro, aquele erro, ó, corrige aqui, corrige lá, faz aqui, faz lá. Isso é relacionamentos humanos. Se você trabalhar dessa forma,
Você vai poupar sofrimento, seja com o seu marido, com o seu chefe, com o seu subalterno, com os seus filhos, com o seu pai, com a sua mãe. A Bíblia ensina que a palavra dura suscita a ira. Entendeu? É o que está acontecendo aqui. Paulo está nos dando um caminho. Não é a ideia do texto isso que eu estou ensinando, mas é uma aplicação prática do texto. Você vê Paulo elogiando para depois doutrinar. Procure fazer a mesma coisa. Vocês podem ver, quando vocês vêm conversar comigo, eu sempre normalmente falo, ó, isso aqui está acertando, aqui está errado. Porém, aí quando eu falo porém, a pessoa faz até assim. Entende? Aí eu falo, aqui está errado, precisa corrigir aqui, corrigir lá. Isso é em tudo. Uma palavra doce, uma palavra temperada, para edificação. Se você já vem dar uma porrada, a pessoa fecha o coração. Esposas, se você não souber lidar com vossos maridos, você sempre vai ter um sonoro não. Você vai chegar para ele, eu queria comprar um presente para você. Não. Eu queria fazer um churrasco para você. Não. Tudo é não. Você fala, tá louco. Maridos, se você não tiver docilidade, sensibilidade com a sua esposa, você não vai experimentar o melhor que o seu casamento pode trazer. Você vai experimentar frustração, sensibilidade. Mas tudo isso tem esse mesmo princípio envolvido aqui. Amém? Deixa eu tomar um golinho de água. Versículo 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Paulo encerra a passagem falando da seguinte forma, veja, a fé dos Tessalonicenses era tal que ela servia de testemunho para as outras igrejas. Eu já vi muito crente que ele era conhecido até dos irmãos de outras igrejas. Por exemplo, eu tenho cristãos que eu conheço a fé deles e que eu sempre dou testemunho, aquele irmão lá é ponta firme, aquele irmão lá é ponta firme, aquele outro é ponta firme. Aquela igreja ali é joia. Entendeu? Falo com confiança. A grande pergunta é, em que aspectos você poderia ter sua fé elogiada para outros crentes e outras igrejas? Deixa eu te dar uma resposta simples. Em algum ponto, Deus tem que estar agindo na sua vida e as pessoas têm que olhar e estar vendo. Em algum ponto tem. É uma obra completa? Não, tanto é que nós estamos aqui, sendo tratados, sendo conduzidos. Mas existem pontos que alguém olha e fala, não, o Claudoí era assim, 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 agora Deus mudou ele assim, assim, assim. Ariadne era tal coisa, agora é assim. Tão perfeitos? Não. Agora, tem um ponto que nós aqui como igreja podemos ter para ser elogiado, que é zelar pela doutrina e pela prática da nossa igreja, colocando os lobos roubadores longe daqui e procurando manter uma membresia de crentes imperfeitos, mas que buscam a glória de Deus, se edificando mutuamente em amor, um tocando a vida do outro. Amém? Que mais que Paulo está falando? Veja, a perseverança de seguir a Cristo nas perseguições. Aqui no Brasil, a gente não vive, por exemplo, em país de perseguição aberta. Mas existe sim muita perseguição no Brasil. Vou te falar, a primeira perseguição é a sua família quando você recebe a Cristo como Salvador. Eles vão te chamar de fanático religioso, vão achar que você está exagerando, vão falar que você é maluco, principalmente se o seu estilo de vida começar a confrontar o estilo de vida deles.
O mundo não gosta de cristãos. O mundo não gosta do que o cristianismo ensina. Não existe essa história de crente agradando o mundo e mundo agradando a crente. Isso é falácia. Isso é mentiroso. Jesus falou, o mundo vos odeia. Porque antes odiaram a mim. Jesus falou, e sereis odiados por causa do meu nome. Eu pergunto, Jesus, o nosso Deus, pode mentir? Se ele profetizou há 2000 anos atrás que nós seríamos odiados, para o mundo, você é o quê? Odiado. Por exemplo, eu estava vendo atores de Hollywood, não vou falar o nome para evitar problema. Quando o camarada se auto-intitulou cristão, a carreira dele acabou. Tem uma meia dúzia aí. Você pode ser da religião que for, só não se intitule como cristão. Porque essa indústria aí não vai te aceitar. Isso acontece também, em geral, na mídia, na grande mídia, em todo lugar. Você não vê cristãos sendo colocados em papel de destaque. É o tipo de perseguição no Brasil. No trabalho você vai ter perseguição, mas aí é que entra a questão. A perseverança na fé para seguir a Cristo. Vou dar um exemplo fácil de perseverança. Você está lá trabalhando, seu patrão fala, olha, eu preciso que você minta. Aí você vai chegar para o seu patrão e falar, olha, patrão, o negócio é o seguinte, eu não posso fazer isso. Por quê? Isso aí vai contra a minha fé. Eu não vou mentir. Ah, vou te mandar embora. Tudo bem, aí o patrão que escolhe. Eu gosto da empresa, gosto do patrão, mas eu não vou desagradar a minha fé, desagradar o meu senhor para agradar o patrão. Eu conheço gente, inclusive gente que já foi dessa igreja, que perdeu o emprego porque não queria mentir. Foi sumariamente despedido. E era mentira simples. Entendeu? Perseguição. Percebe? Olha a sua volta. Quando você fala, começa a se posicionar falando coisas da Bíblia para ver como você vai ser perseguido. Na família, no trabalho, nos vizinhos, em tudo. Primeira coisa que vai ser chamada é de santarrão. Ih, lá vem o crentão chato. E não adianta, se você posicionar por Cristo, não adianta ser legal. Usar roupa descolada, malandrão, que nem eu. Quem me vê evangelizando até chora, porque eu falo gíria, eu falo um monte de coisa. Mas eu não estou querendo ser simpático. Quando eu evangelizo, eu falo de inferno. O inferno é simpático? Não é. Só que eu falo num linguajar que a pessoa possa entender. Fala uns tá ligado no meio, entendeu? Mas é para me fazer entender. Como Paulo falou, fiz-me de louco para ganhar os loucos. Mas o discurso é duro. Que mais que a gente vê aqui? Gente, quando você suporta as aflições, quando você suporta os sofrimentos por causa de Cristo, isso que eu vou falar agora não agrada a igreja moderna. Você cresce na fé. Existe uma doutrina neotestamentária muito clara, que é a doutrina do sofrimento. E essa doutrina ensina o seguinte, que cristãos verdadeiros, quando colocados debaixo de algum tipo de sofrimento, quando a sua fé é testada, quando a pessoa passa por lutas, a pessoa cresce, a pessoa amadurece e a pessoa avança. Agora, imagina nós colocarmos uma faixa lá na porta da igreja. Venha para a grandiosa campanha, as 7 semanas do sofrimento em Cristo. Prepare-se para lutas, tribulações, perda de emprego, perseguições na família. Tudo isso na Igreja Batisteriana Renovada dos Santos dos Últimos Dias. Não se esqueça de trazer a sua contribuição. Será que encher a igreja? Percebe que isso que se prega aí fora não é cristianismo? Muita gente só fala em vitória, só fala em bênção. Deus faz bênção? Lógico. Olha a sua volta.
Agora, o fato de Deus ser bondoso com você já te livrou de coisa difícil? Já te livrou de problema? Foi quando aconteceram esses problemas que a sua maturidade avançou. Foi nas lutas que você cresceu. Nós só crescemos quando somos submetidos à pressão. E essa pressão vem através de situação da vida. Se você pegar um feijão, colocar numa panela de pressão sem tampa, ele vai cozinhar? Olha, eu acho que vai levar uns 2 dias mais ou menos cozinhando. Agora, se você fecha a tampa da pressão, aquela pressão é canalizada, cozinha o feijão rapidinho. Essa pressão são as lutas do dia a dia. Essa pressão é uma oportunidade de você amadurecer. Essa pressão é uma oportunidade de você crescer. Essa pressão é uma oportunidade de você dar resposta a Deus. Qual que é o nosso problema? Nós somos infantis. E quando vem a pressão, eu começo com a unção do ai, ui. Ai, ui, ai, eu não entendo como Deus fez isso. Como que Ele deixou? Ele deixou porque Ele é Deus. Se você confia que Deus é bom e que Ele está no controle absoluto da sua vida, até as coisas ruins, Deus que trouxe. E Ele tem um motivo. A questão é que quando você está aqui dentro da panela de pressão, você não está vendo o feijão ser cozinhado. Mas a hora que senta todo mundo na mesa, a comida está temperada, cheirosa, todo mundo come e aprova. Fala, orra, que comida gostosa. Mas vai lá pular igual feijão. Percebe? Dá uma olhada para trás. Durante essa semana, comece a olhar para trás. E comece a perceber que as situações que você mais cresceu na vida foram nas lutas. E foram nas perseguições. Porque quando está tudo bem, eu não preciso. Para que eu vou crescer se está tudo bem? Para que eu vou buscar Deus se eu estou assando picanha? Para que eu vou buscar Deus se minha vida eu não tenho problema nenhum? Você vai buscar para agradecer, certo, mas todo mundo é tão espiritual assim. Todo mundo está nesse nível, fala, nossa, que igreja madura. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Isso não é cristianismo. O que eu estou querendo te mostrar? Estou te trazendo para a realidade da vida. Quanto antes você encarar isso, melhor você vai viver. E mais você vai crescer. E dias melhores e mais felizes vão chegar. Mas por quê? É obra de Deus. Não porque você foi livrado de problema. O que acontece se você criar seu filho todo protegidinho, sem problema nenhum? Desculpe o peso da palavra, você vai criar um bobão. Que não vai servir para nada. Lembra daquele ditado? Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. E aí, novamente, tempos difíceis geram homens fortes. Olha a história dos seus antepassados, olha a história da sua família. Vê quanta luta, quanta dedicação, quanta coisa correu atrás. Eu olho para a história da minha família. Meus avós viajaram da Itália para o Brasil de barco em 1904, no qual morreu uma irmã da minha avó de sarampo no barco. Foram para outro país, hoje tem uma vida construída. São ricos? Não, mas todo mundo está bem. Olha a sua família, de onde saiu. Tem gente da nossa história que não sabia nem desenhar o nome. E a dificuldade levou a... Agora, imagina em Cristo, o Espírito Santo habitando em você, o que Deus não pode fazer através das situações difíceis do dia a dia. O que eu quero dizer para você? Se acomode, descanse. Quando a luta vier, para de pular igual pipoca. Conversa com Deus mais ou menos assim, fala, Senhor, eu não estou entendendo muito bem. Mas eu entendo que o Senhor controla a minha vida e que isso vai dar um fruto bom, então me ajuda. Está difícil, está doendo, não está fácil, mas eu confio no Senhor. E vou permanecer firme com o Senhor. E embora eu não entenda, eu sei que o Senhor é bom e que o Senhor controla a minha vida. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Fortaleza em meio às perseguições.
que nós possamos realmente crescer em fé, crescer em amor e ter uma vida sólida em Cristo, que não é abalada pelas lutas do dia a dia. Amém? Vamos orar? Senhor, nós oramos te agradecendo, pedimos que o Senhor venha com a tua graça, venha com o teu poder, nos ensinando todas essas coisas, que nós possamos ser edificados e termos a nossa fé fortalecida, que cresçamos em graça e no amor uns para com os outros. No nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus.